Olá, boa noite. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica mostram um crescimento gradativo no número de procedimentos para redução do estômago no Brasil. Em 2017, foram realizadas 105.642 cirurgias apenas no setor privado, 5,6% a mais do que em 2016, quando 100 mil pessoas optaram pelo método cirúrgico de redução de peso. No Sistema Único de Saúde, o aumento da procura foi ainda maior, provando que a obesidade é a doença adquirida que mais causa preocupação. No SUS, o crescimento anual médio foi de 13,5%, sendo os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo os que lideram o ranking de intervenções no país. Os avanços nessa área não param de acontecer, fazendo com que o Brasil ocupe o segundo lugar no ranking mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos quando o assunto é redução do estômago. Hoje, segundo especialistas, as cirurgias bariátricas são menos invasivas. Mas quem vai falar mais sobre o assunto são os nossos convidados, que a Darmélia apresenta agora. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite você que está ligado na TV Brasil Central. Para nos ajudar no tema desta noite, nós recebemos aqui a jornalista Márcia Fabiana, que fez redução do estômago há 12 anos e vai nos contar a sua história. Boa noite, Márcia. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Está aqui conosco também a psicóloga Cláudia César, que trabalha no Hospital Geral de Goiânia, no preparo psicológico dos pacientes para cirurgia bariátrica. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Recebemos também aqui no estúdio o médico gastroenterologista Leonardo Porto Seba, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Seção Goiás. Agradecemos sua presença, doutor. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Suzete. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente debater um assunto tão importante que é a obesidade. Isso mesmo. E você de casa, participe. Estamos aguardando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número está aí no vídeo, é o 996734567. 996734567, estamos aguardando a sua mensagem. E você também nos acompanha pelo Facebook /TV Brasil Central. Nós estamos ao vivo. Então, Leonardo, eu vou começar pedindo para o senhor explicar para a gente o que é a cirurgia bariátrica. E parece que existem vários tipos de cirurgia que a gente chama popularmente de redução de estômago, mas que controlam o ganho de peso, né? Na verdade, a obesidade é um problema muito sério, um problema que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro. E a cirurgia, ela é um verdadeiro tratamento para quem é portador da obesidade mais avançada. Existem alguns tipos diferentes de cirurgias. Existem cirurgias que abordam estômago e intestino, existem cirurgias que abordam somente o estômago, existem cirurgias que colocam prótese no estômago, enfim. Cada paciente vai ser avaliado individualmente para que nós possamos definir qual é a melhor opção cirúrgica para esse paciente. Ou seja, isso vai depender das expectativas de perda de peso, das doenças associadas à obesidade, de onde esse paciente mora. Tudo isso é importante para o médico, para a equipe cirúrgica, definir qual é a melhor opção de cirurgia para esse paciente. Então, a decisão do tipo de cirurgia é do médico, não é do paciente que chega lá, eu quero colocar um balão, por exemplo. Não é assim? De fato, é uma decisão em conjunto. É claro que se houver contraindicação para uma ou outra cirurgia, é uma decisão médica. Mas se não houver contraindicação e expondo todas as vantagens e desvantagens de cada método, pode ser uma decisão em conjunta, onde, obviamente, o paciente deve participar da escolha da técnica a ser empregada. Certo. Márcia, conta pra gente quando você fez a cirurgia, em que estado você estava quando você optou por esse tipo de intervenção? Eu nasci uma criança bolota, então a minha vida inteira foi uma briga contra a balança. A primeira sensação que eu tenho dessa briga foi quando eu tinha 6 anos e os meus pais bota para fazer balé clássico, que ela precisa emagrecer. Então nisso veio balé, veio jazz, aeróbica, escolinhas diversas de esportes. Quando eu estava, depois da faculdade, já numa fase assim, que eu não conseguia emagrecer sozinha, eu resolvi ir na farmácia me pesar.
Quando eu subi na balança, não apareceram os números, ficaram traços. E nisso eu chamei o farmacêutico e falei que a balança, perguntei se a balança estava com problema. Ele falou, não, é que ela registra só até 100 quilos. Então eu saí da farmácia assim, arrasadíssima, fazendo os 1000 planos para emagrecer. Quantos anos você tinha, Márcia, nessa época? Na época eu acho que eu estava com 30. Né, eu já estou com 44, então eu estava com 30 mais ou menos. Então, sim, foram 2 anos fazendo 1000 tentativas de emagrecer, eu não conseguia. E nessa época eu também não tinha carro, então todos os dias para ir trabalhar, eu tinha dificuldade de passar na catraca de ônibus. Alguém tinha que me empurrar, as pessoas não queriam sentar do meu lado porque diziam que iam morrer esmagada. E quando eu sentava no assento preferencial, que também era a possibilidade do obeso sentar, eu era insultada. As pessoas diziam que eu estava roubando o lugar da terceira idade. Então eu tinha que mostrar as 2 bolinhas, uma em cima da outra, para dizer que ali também era direito de um obeso sentar. E num dia eu fui numa determinada festa com meu namorado, quando a gente chegou, tinham 3 casais, os homens automaticamente se levantaram e cumprimentaram o meu namorado. As respectivas mulheres, elas falaram, vem aqui comigo, cada uma chama a outra, e foram para a cozinha. E ninguém me cumprimentou. Então eu fui para a área, ficar olhando o tempo passar. Aí chegou uma menininha com 3 anos, puxou a barra do meu vestido e falou assim, tia, por que você é assim? Aí eu falei assim como? Ela tão gorda. Eu falei, uma criança de 3 anos não tem essa imagem, esse pensamento definido. Ela ouviu alguém falar. Como as mulheres se retiraram para a cozinha, naturalmente elas estavam falando de mim. Então aí, com 32 anos, eu resolvi mudar essa vida. Então, na verdade foi 31, porque foi setembro de 2006 que eu fui a médicos, peguei o livro do meu plano de saúde, eu tinha 11 médicos credenciados na época, eu fui a todos, ouvia todas as opiniões profissionais, mas eu chegava no consultório mais cedo, porque antes de me consultar, eu também conversava com quem era paciente. Então, era uma verdadeira entrevista que eu fazia. Eu passava 3 horas lá no consultório, ouvindo quem tinha dado certo, familiares, quem estava, por incrível que pareça, fazendo a cirurgia pela 2ª vez, né? E gente que estava como eu, ali querendo uma mudança para o resto da vida. Cláudia, é uma mudança, eu acredito, para o resto da vida, de tudo que a gente já leu sobre isso. E o fator psicológico é muito importante, principalmente antes da cirurgia, né? Que tipo de avaliação multidisciplinar um paciente que procura um atendimento de obesidade, que vai passar pela cirurgia, recebe? Lá no HGG, nós temos uma equipe com a psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, que está a serviço de orientações a esse paciente. Então, o paciente, ele é bombardeado por informações para buscar mudança de vida, né? Para ele poder se reavaliar, se readequar, perceber aonde está, né, esses deslizes e as oportunidades que ele tem para buscar novas alternativas da maneira como se alimenta, que é o mais importante. Márcia, a gente até mostrou imagens suas do antes e depois, né? E vamos pedir para mostrar novamente. Eu queria que você falasse, olha aí. Ó. Essa foto foi feita em janeiro, a primeira à esquerda, que eu tô com blusa rosa. Eu ainda nem pensava em fazer cirurgia. Então, na verdade, quando eu fiz a cirurgia, eu estava maior do que eu apareço nessa foto. E você disse que apagou as fotos do antes e naquela época... A Márcia hoje é outra pessoa? É outra. Em todos menos 50 quilos é Márcia? 52,5 kg. Menos 52,5 kg. E a cirurgia, ela me deu uma novidade que eu não sabia, não conhecia, que é o gostar de mim. Antes eu não me gostava, primeiro pela obesidade, primeiro pela questão racial, que também é muito forte, e você é apontada de todas as formas. Uma situação bem curiosa foi que na véspera da cirurgia, a equipe médica chama a família para conversar, para explicar, para dar o apoio. Aí meu pai, na véspera da cirurgia, meu pai gosta de correr, de se movimentar, ele me chamou e falou assim: minha filha, vai caminhar no Vaca Brava, não faz essa cirurgia não, vai correr, minha filha. Eu falei: pai, olha para mim, onde eu vou correr? As pessoas vão rir de mim, o que eu vou fazer no Vaca Brava? Eu falei assim: eu vou encarar a cirurgia e vai dar tudo certo. Aí, tempo depois, ele veio falar: ainda bem que você não me ouviu. Porque até então, eu não tinha pique, não tinha ânimo para nada. Agora eu gosto, eu acho legal tirar foto. E a foto, ela atesta
todo o trabalho que eu tenho feito ao longo desses 12 anos, que foi ter feito a cirurgia e ter conseguido manter o peso que eu e o médico a gente trabalhou para chegar. Cláudia, esse acompanhamento psicológico é importante, é fundamental para que a pessoa aceite o novo corpo? Por exemplo, a Márcia era uma pessoa antes, né, da cirurgia. Hoje a gente vê a alegria dela, até nas postagens dela, ela é amiga nossa nas redes sociais. E eu acompanho bem, as postagens dela são maravilhosas, a alegria dela é assim, contagiante. É importante esse acompanhamento antes e depois? Extremamente importante, porque é uma mudança corporal. Nós sempre dizemos para o paciente, acompanhe essas mudanças acontecendo, porque é uma nova imagem corporal. A pessoa precisa reconhecer de onde está, aonde quer chegar. Porque senão, se ele não tem esse contato com esse corpo, ele não se reconhece. Porque são mudanças de número, volta e meia os pacientes que já fizeram a cirurgia, eles não conseguem administrar o guarda-roupa. Porque ele estava tão acostumado a comprar roupas maiores, e se essa imagem corporal não é trabalhada, ele não se percebe com esse novo corpo, ele não pode curtir esse novo corpo. Então nós sempre dizemos para eles, se vejam agora, se percebam, né? Vão observando essas mudanças acontecendo, para que vocês possam curtir cada momento. Como a Márcia acabou de falar. E isso é muito curioso, só rapidinho, porque no meu primeiro ano pós-cirurgia, eu nunca acertava a roupa que eu comprava. Era sempre número maior, porque eu sempre chegava e falava assim, eu ainda não estou nesse manequim. Aí eu sempre comprava, às vezes eu tinha medo de entrar, então eu olhava a roupa e não tinha coragem de experimentar. Então quando eu chegava em casa, eu experimentava e era sempre um manequim maior. E agora se exibe em biquínis, né? Mais ou menos. Doutor Leonardo, quando a gente fala no fator psicológico, emocional, eu não sei se vocês têm essa sensação também. A gente pensa que às vezes a pessoa chega à obesidade por uma questão mais psicológica do que física. Por exemplo, existe a pessoa que ao nascer será obesa? O que nós temos que entender é o seguinte, a obesidade ela é uma doença, né? Então, infelizmente, as pessoas que estão acima do peso não estão porque querem estar acima do peso. Se fosse fácil perder peso, ninguém estaria acima do peso. E essas pessoas que são obesas, elas são estigmatizadas, elas têm um preconceito, elas têm dificuldade de frequentar alguns lugares públicos, alguns têm dificuldade até de emprego. Então são pessoas que sofrem bastante por conta da doença obesidade. Mas as pessoas que são magras pensam que as pessoas que têm obesidade são obesas porque são desleixadas, porque não fazem atividade física, porque comem muito, porque comem fora de hora. E na verdade é um conjunto de fatores que leva a pessoa a ficar obesa. Obesidade é doença. Então tem um fator cultural, tem um fator hereditário também, tem o fator de sedentarismo, do tipo de alimentação, é um conjunto de fatores. E é extremamente complexo. E é tão complexo que a obesidade não tem cura, ela tem tratamentos. Então, porque se a pessoa buscar a cura da obesidade e propor, eu vou fazer ou uma cirurgia, ou eu vou usar essa medicação e pronto, acabou a obesidade, ela vai ficar frustrada. Porque a obesidade é uma doença crônica e que a cirurgia, no caso, é um tratamento para essa doença. E ela tem que sempre continuar em acompanhamento para que a obesidade não volte, não recidive novamente. Doutor, todo obeso pode fazer a cirurgia de redução de estômago? Eu pergunto isso pelo seguinte, nós mostramos aqui na abertura do programa o quanto tem crescido a procura pela cirurgia de redução de estômago, a cirurgia bariátrica. E a gente ouve conversas de que alguns pacientes que não se enquadram ainda no que um determinado médico faria a cirurgia, ele fala, não, você tem que engordar mais tantos quilos para você fazer a cirurgia. Isso é real? Quem deve ser submetido a uma cirurgia dessa? Essa pergunta sua é extremamente importante. Porque as pessoas que chegam a uma cirurgia de obesidade é porque realmente elas têm a indicação de ser submetida ao tratamento cirúrgico. Não é ninguém que engordou nas últimas férias 5, 6 quilos e vai para uma sala de cirurgia para ser submetida ao tratamento cirúrgico. Quando se fala em 100 mil cirurgias ao ano, na verdade isso é um valor muito pouco. Por quê? Porque a quantidade de obesos
que teriam condição de se beneficiar da cirurgia é infinitamente maior do que essas 100 mil pessoas que foram operadas. E por incrível que pareça, qual é o principal motivo de inúmeras pessoas, milhares, milhões de pessoas não procurarem a cirurgia? Algumas é por desconhecimento, mas a grande maioria é por conta do medo. Então, criou-se um mito de que a cirurgia é perigosa, de que a cirurgia mata, de que depois da cirurgia você não vai poder comer mais nada, você não vai poder fazer mais nada. Isso não é verdade. Então, isso priva as pessoas que poderiam se beneficiar da cirurgia de ter uma vida mais saudável, de ter uma autoestima melhor, de ter uma relação social com o mundo muito melhor, se priva por conta do medo. E essa questão do peso é uma coisa interessante. Porque, assim, estipularam um valor que até índice de massa corporal X pode operar, abaixo disso não pode operar. É a mesma coisa dizer o seguinte, bom, você tem 100 quilos, você pode operar, você tem 99, você não pode operar. E não é verdade isso, nós temos que avaliar um histórico de obesidade, por que essa pessoa já passou, quais tratamentos que ela fez, para poder indicar ou não uma cirurgia. E o que determina isso é uma regra muito antiga, e que, por motivos assim de má gestão, acredito eu, os planos de saúde seguem essas regras. Doutor, o Levi de Anápolis até faz uma pergunta que está dentro mais ou menos disso aí, com relação a planos de saúde e o SUS. Quando é recomendado o uso do balão e esse tipo só é feito particular, por que os planos se recusam a pagar o balão? Na verdade, o balão é um tratamento paliativo, não é tido como cirurgia, é um tratamento paliativo e, infelizmente, com resultados ruins, sabidamente com resultados ruins. Então, para quem teve um verão, passou as férias, engordou 10 quilos ou após uma gestação, talvez o balão seja uma boa alternativa, mas para quem tem a doença, obesidade, o balão não é uma boa alternativa. E como eu ia dizendo a respeito dos planos de saúde, como são difíceis, porque hoje os planos pagam e pagam caro por estentes coronarianos, por diálises, por próteses de quadril, de joelho, que todo o peso desencadeia isso, mas criam dificuldade para tratar a obesidade. Então isso é uma coisa assim que nós da sociedade, nós não conseguimos entender. A gente está fazendo inúmeros trabalhos, mostrando a viabilidade da cirurgia, como isso traz melhora para a saúde e, consequentemente, economia para os planos de saúde, mas eles são imediatistas. Não, nós vamos gastar tanto com a cirurgia, então está ficando caro. Mas está economizando 10 vezes mais, 5, 10 anos para frente. Mesmo porque a cirurgia, ela vai resolver outros problemas de saúde causados pela obesidade, né? E é o que a gente vai saber daqui a pouco, se a Márcia tinha algum problema de saúde além da obesidade. Também vamos ouvir uma outra história. Daqui a pouco, logo após o intervalo, você pode participar mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp.